Tarde para você. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo e é um privilégio muito grande ter você aqui conosco nessa tarde tão especial. Estamos na campanha, uma campanha forte, poderosa, a nossa campanha que começamos já tem alguns dias e estamos aqui fazendo os últimos ajustes para que tudo saia com a maior qualidade, uma boa qualidade para você que está nos assistindo. Campanha fechando o ano com chave de ouro. Esse é o nosso propósito, né? De fecharmos o ano com chave de ouro. E você é muito bem-vindo, bem-vinda aqui à nossa campanha. Quero expressar a minha alegria de ter você aqui conosco nessa tarde. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine e saiba que você, nessa tarde, será muito abençoado aqui nesse canal, porque Deus tem bênçãos para liberar na sua vida. Basta você crer, basta você confiar. Eu sou o pastor Valmir Santos e estamos na campanha fechando o ano com chave de ouro. Você saiba que tudo que Deus tem para fazer na sua vida, é Ele que vai fazer. E ninguém, diz a Bíblia, que ninguém pode frustrar os sonhos de Deus, os planos que Deus tem com você, os projetos que Deus tem com você, ninguém pode frustrar. Você não pode perder a sua fé, porque Jó perdeu tudo, quase tudo, né? Porque ele não perdeu a fé. Em meio a todo aquele sofrimento de Jó, todas aquelas perdas, né? Que não foram poucas, foram muitas. Jó perdeu amigos, filhos, propriedades, riqueza, fazenda. Jó perdeu tudo. E no momento, a saúde dele também debilitada, a saúde de Jó muito debilitada. Em meio a todo aquele sofrimento, ele doente, enfermo, não tinha mais dinheiro, não tinha mais recurso, estava numa situação terrível, mas mesmo assim Jó, ele confia em Deus, ele não deixa o inimigo roubar a sua fé. Porém, diante de toda aquela dificuldade, diante de todas aquelas lutas que Jó estava passando, lembrando que Jó era o homem mais rico de toda a terra. Só para você ter uma ideia, Jó, ele tinha 14 mil camelos. Um camelo hoje é praticamente o valor de um carro. Então, se trocarmos aqui por miúdos, se Jó fosse da nossa época, ele tinha uma concessionária com 14 mil veículos. Ele era muito rico e frequentava as altas sociedades, tanto ele como sua esposa e seus filhos. Agora, como ele perdeu todos os filhos, como ele perdeu também todas as riquezas, e ele perdeu também a saúde,
as unhas das suas mãos, de seus pés caíram, cabelo da cabeça caiu, o corpo se encheu de tumores, de feridas abertas, que fediam demais. Aquilo era um mau cheiro, que a quase 1 quilômetro se sentia aquele mau cheiro de Jó. Terrível. E nesse momento de muita dificuldade financeira, material, social, física e espiritual, nesse momento que Jó precisava muito da ajuda da sua companheira, porque a Bíblia diz que 2 se tornam em uma carne só, não serão mais 2, mais 1. No momento que ele precisava do apoio da esposa, a esposa vendo que Jó não tinha mais dinheiro, que Jó não tinha mais recursos financeiros e materiais, que ela, como sendo uma mulher muito rica, por ser esposa do homem mais rico do mundo daquela época, o próprio Deus deu testemunho que não havia ninguém mais rico do que Jó. Então veja que as roupas que aquela mulher usava eram roupas caríssimas, sapatos caríssimos, perfume, a fragrância caríssimo, joias aos montes, porque ela era a esposa do homem mais rico da terra naquela época. Quando essa mulher percebeu que perdeu os filhos, os 7 filhos, ela perdeu, e sabendo que o marido agora não tinha mais condição de lhe comprar vestidos, roupas, sapatos, joias, perfume caro, e que eles não poderiam mais frequentar as festas da alta sociedade, porque agora estavam na miséria, na pobreza, doente e de luto. Então ela olhou para Jó e disse: até quando, Jó, tu vai manter a tua integridade, a tua fé nesse Deus? Amaldiçoa logo esse Deus e morre de uma vez. Olha o conselho maligno que essa mulher deu para o esposo. Amaldiçoa logo o teu Deus e morre. E Jó olhou para ela e disse: como uma louca varrida, como uma doida, é assim que você fala. Se eu recebi as bênçãos de Deus, por que também não posso receber o mal? E nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu vou voltar. Não trouxe nada e não vou levar nada. Essas foram as palavras de Jó, respondendo à sua mulher, que agora não tinha mais joias, nem sapatos caros, nem roupas caras, nem dinheiro, não podia frequentar as festas da alta cúpula, da alta sociedade, porque agora eles estavam na miséria, na pobreza, sem nada. E ela diz para Jó se desviar, sair da igreja, sair da presença de Deus, por causa da falta do recurso, do dinheiro, da falta do material. Infelizmente, há mulheres nos dias de hoje que são assim. Não estou aqui generalizando as mulheres, mas eu estou dizendo, algumas mulheres, infelizmente, são assim. Que muitas das vezes está do lado do marido, enquanto o marido lhe proporciona
recursos financeiros e materiais. No dia que acabar o dinheiro e os recursos, essa mulher vai embora. Essa mulher abandona. Como a própria mulher de Jó disse: larga esse Deus para lá. Vamos parar com esse negócio de igreja. Porque olha a situação que você está, Jó. Você perdeu tudo. Você perdeu tudo, Jó. Qual que deveria ser o conselho dela? Uma mulher sábia, uma mulher inteligente, uma mulher crente, uma mulher fiel a Deus. Qual que seria o conselho para o marido que está passando por lutas financeiras, lutas materiais, que já não tem mais dinheiro, que já não tem mais recursos? Qual que seria o conselho dessa mulher? Era chegar para o marido e dizer assim, ela deveria chegar para Jó e dizer assim: olha, meu bem, meu amor, meu filho, não sei como ela tratava Jó, também não sei como você trata o seu marido, mas ela deveria dizer: olha, eu vou orar por você, vou fazer uma campanha de jejum, de oração por você, para Deus mudar esse nosso quadro. Eu não vou te deixar, não vou te largar. Porque no casamento você faz algumas promessas. No casamento você faz alguns juramentos. Quando o pastor pergunta, você promete amá-lo, respeitá-lo, na alegria, na dor, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza. E aí você diz: eu prometo. Você diz que sim. Infelizmente, além de fazer essa promessa diante do pastor, principalmente diante de Deus, dos convidados, dos familiares, tem gente que não cumpre essa promessa. Quando há um aperto financeiro dentro de casa, começa a ter discussões, brigas, atritos. Isso não poderia acontecer, porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, a sua casa, ela não destrói. Infelizmente, algumas mulheres, não são todas, quando vê que o marido está passando por situação financeira, ela foge, ela dá no pé, e ela não quer nem saber. Ou seja, o marido só serviu para ela quando tinha dinheiro, quando tinha recurso. Uma vez que não tem mais, não quero mais saber. Não quero mais saber de você. Foi mais ou menos isso que a mulher de Jó fez. Infelizmente, como eu disse, uma mulher que é espiritual, ela tem que chegar para o marido e dizer: vamos fazer uma campanha de oração, vamos fazer um jejum. O profeta, pastor Valmir Santos, está com 5 campanhas, vamos fazer pelo menos 2 em favor do nosso casamento, do nosso lar, em favor da nossa saúde, em favor das nossas finanças. É esse o conselho que a mulher de Jó tinha que ter dado para Jó. Não dizer para ele: vai embora, larga esse teu Deus, para com esse negócio de fé, larga essa igreja para lá e morre logo de uma vez. Que ela estava dizendo: você é um impedimento, um estorvo, você, meu marido, para mim não presta mais, porque agora não tem mais os recursos financeiros para manter o padrão social dela, que era muito alto. Isso é ruim? É.
Porque, infelizmente, acontece isso, a gente vê. Dentro das igrejas, fora das igrejas, acontece. Mas eu estou aqui não para condenar você, eu estou aqui para te aconselhar. Tanto você que é mulher, tanto você que é o homem. Glória a Deus, sabendo que o sacerdote da casa, o sacerdote do lar, é o esposo. E essa autoridade espiritual de você, marido, ser o sacerdote da casa, ser o sacerdote do lar, não pode transferir para a esposa. Essa responsabilidade da família, do casamento e do lar é do sacerdote, é do marido. É do marido que ele tem que cuidar da área espiritual em primeiro lugar, do casamento e da família. Depois, da área conjugal e familiar. Da área financeira e material, uma boa administração, para que não venha a ser envergonhado. E uma vez que o sacerdote não assume esse papel e transfere para a mulher, começa a ter problema. Porque o homem é o sacerdote da casa. O homem é o sacerdote do lar. Tanto como provedor, como também aconselhador e protetor. É por isso que Deus, quando fez Adão, ele tirou a mulher de uma das costelas, aqui de baixo. Por que Deus não tirou a mulher da cabeça de Adão? Para ela nunca ser mais do que o homem. E por que Deus não tirou a mulher do pé? Para ela nunca ser pisada pelo homem. Mas Deus tira ela do lado, para ela ser acolhida, protegida e se sentir segura ao lado do seu companheiro. É esse o motivo pelo qual Deus tirou da costela. Esse é o significado espiritual. A mulher, ela precisa ter esse sentimento, se sentir protegida, guardada, amada. Por isso que Deus tirou ali, logo aqui debaixo dos braços, né? Das costelas, para se sentir agasalhada, protegida. Glória a Deus. E o homem, por sua vez, assumir o papel de sacerdote. O sacerdote no Antigo Testamento, ele fazia uma coisa muito importante. Ele era o intercessor pelo povo perante Deus. O povo trazia os problemas e o sacerdote entrava no lugar santíssimo. Ele passava pelo pátio, depois ele entrava pelo véu e chegava ao lugar santo e depois o lugar santíssimo, onde estava a arca do concerto e o calendário, o castição. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus estava se referindo ao tabernáculo. Quando você entra, existe um caminho que vai em direção do véu do templo. Eu sou o caminho que vai por dentro do tabernáculo. Quando chegar no véu, o véu se chamava verdade. Eu sou a verdade. E o lugar santíssimo, lugar santo dos santos, se chamava vida. Foi por isso que Jesus mostrou que ele era o tabernáculo e que Israel não precisava mais daquela tenda, daquele tabernáculo, porque ele era o caminho no meio do tabernáculo, ele era o véu da verdade, ele é o lugar santíssimo que é a vida. Caminho, verdade e vida. E o sacerdote comparecia uma vez por ano para interceder por todo o povo.
povo contava os pecados, delitos, as suas fraquezas, os seus problemas, e o sacerdote entregava tudo nas mãos de Deus. É assim que funciona o pai de uma família, o marido de uma esposa, o responsável pelo lar. Ele é o sacerdote. É ele que levanta na madrugada para orar por toda a sua família, pela sua esposa, pelo seu casamento, pelos seus filhos, intercedendo. Uma vez que o sacerdote não cumpre esse papel, Deus, por misericórdia, levanta a mulher para que ela comece a defender, porque se os dois, tanto o homem como o sacerdote e a mulher, que é uma carne só, os dois serão um só. Tanto o homem como a mulher não assumir esse compromisso e defender o seu lar, sua família, seu casamento, através da oração, nas madrugadas, de manhã, à tarde e à noite, Deus vai levantar um dos filhos para fazer isso. Por que que Deus faz isso? Para não deixar seu casamento ser destruído, para não deixar sua família ser destruída. Eu acho interessante, eu estava no estado do Paraná, quando, meia-noite que eu cheguei do evento, uma pessoa me ligou, lá da cidade de Curitiba, dizendo o seguinte, que uma pessoa tinha me passado o contato para ele, e ele precisava muito falar comigo, porque ele ia largar a esposa dele, ia largar os filhos. E eu disse para ele, mas por que você vai fazer isso? Ele disse, porque eu não sou feliz. Eu não sou feliz com a minha esposa, eu não sou feliz na minha casa. Eu disse a ele, me traduza para mim o que é felicidade. O que é felicidade? Você vai machucar seus filhos, ferir seus filhos, ferir sua esposa, magoar toda a sua família, arrebentar com seu casamento por causa de uma tal felicidade que você diz que encontrou? É justo isso? Você abandonar seus filhinhos? Feri-los em busca de uma felicidade? Traduza para mim o que é felicidade. Porque eu vejo a felicidade, a tradução da felicidade é bem diferente do que algumas pessoas pensam. Felicidade não é eu ser feliz. Felicidade é eu fazer o meu próximo feliz. Felicidade é eu fazer meus filhos felizes. Felicidade é eu fazer minha esposa feliz. Essa é a tradução da felicidade. Agora, fora disso, é uma aventura. Eu disse a ele, você está querendo se aventurar, um aventureiro. Sem nenhum remorso de deixar seus filhos completamente arrebentados, magoados, revoltados, feridos. Você não quer nem saber, você está em busca dessa tal felicidade, sem saber o que é felicidade. Ah, mas meu casamento está assim, está assado. Eu disse, casamento é como um veículo. Quando você compra um veículo zero, dificilmente vai precisar de alguns reparos. Não vai quebrar peça tão cedo. Não vai ter muito problema para você levar no mecânico. Casamento é assim, quando está na lua de mel, tudo é mil maravilhas. Depois você começa a conhecer a pessoa, os temperamentos da pessoa, a maneira da pessoa agir. E passado algum tempo, você dirigindo o seu carro, ele vai dar algum problema mecânico ou elétrico. Você tem que levar na oficina para resolver o problema.
Você não pega esse carro que um dia foi novo e abandona pela rua e diz, quem quiser fica com essa tralha velha aí, porque está me dando problema, eu não quero mais saber desse carro. Ninguém faz isso. Procura primeiro um mecânico para consertar. Casamento é assim. Se está com problema, é como fosse o carro. Se o casamento está com problema, procure pessoas especializadas na área do casamento para te ajudar. Como mecânico é especializado para cuidar da mecânica do veículo quando dá um problema mecânico. Eu disse àquele moço, você quer se separar, quer machucar os seus filhos, sua mulher, quer destruir tudo por causa de uma tal felicidade. Mas a pergunta que eu te faço é essa, no ano, quantos encontros de casais você participou para fazer um ajuste, uma manutenção no seu casamento, como se faz uma manutenção no veículo para você não ficar quebrado no meio da estrada? Ele disse, nenhum. Eu só fui culto de avivamento, poder de Deus, de cura, de profecia, de revelação, de visão, mas nunca fui num encontro de casais, nunca. Diz, aí está o problema. Você está cuidando da sua área espiritual e esqueceu da área familiar, do seu casamento. E a pergunta que eu faço para cada um dos meus irmãos aqui, quantos encontros de casais, quantas palestras para família, para casamento você participou este ano? Quantas? Uma pelo menos? Glória a Deus se você participou pelo menos de uma. Porque o que você fez foi uma manutenção no seu casamento, uma manutenção na sua família, uma revisão, como tem que fazer no carro, fazer uma revisão na sua família, no seu casamento, quando você participa dos encontros de casais. Eu acredito que todos nós precisávamos, no mínimo, de 3 encontros de casais por ano. Um depois das festas, janeiro, as festas de final de ano, fevereiro, esses 2 meses, março, já fazer um encontro de casais ou uma palestra para a família. E aí depois no mês de julho ou agosto, e depois no mês de outubro, você vai estar salvando o seu casamento e sua família. Você vai estar fazendo 3 revisões no seu veículo, no seu carro, para não quebrar no meio da estrada e querer culpar A e B. Não. Culpado, eu tenho que assumir minha culpa, porque eu não sou perfeito e você também não é perfeito, sua mulher não é perfeita, seu marido não é perfeito, e não adianta a gente dizer que o erro foi dele, que o erro foi dela, o erro foi nosso. Se a gente tivesse focado melhor, em cuidar melhor da área do nosso casamento, da área da nossa família, estudos para casais, palestra para os casais, encontro de casais, independente da placa da igreja, você participasse, bem provável não estaria passando isso que você está passando hoje. Então eu trago aqui um conselho da parte de Deus, baseado em Jó. Infelizmente a sua mulher amaldiçoou, porque ele não tinha mais dinheiro. Quero o divórcio, quero separação. Você não tem mais dinheiro, não tem mais recurso, não tem condição mais de me bancar, acabou as festas, não posso ir mais numa festa, não tenho uma roupa nova, não tenho um sapato novo, estamos na miséria, estamos na dívida, estamos lascados, não temos nada. O que é que nós vamos fazer naquela festa sem nada? Eu não quero mais saber de você, Jó. Jó diz, como uma doida você está falando. Porque quando eu tinha dinheiro, você estava aqui comigo. Agora, como eu perdi tudo, você está falando isso para me largar de Deus, me largar mão da fé, largar mão da igreja, largar mão do meu Deus. Eu não vou fazer isso, eu perdi tudo, mulher. Eu posso até perder você, mulher, mas não vou perder a minha fé.
E graças a Deus que ela entendeu o recado de Jó, e aí ela se converte e não larga Jó, fica do lado de Jó. Glória a Deus, queridos. Então a mensagem de hoje à tarde é uma mensagem de conscientização a respeito da família, do casamento. Às vezes estamos reparando somente a área espiritual, ou a área financeira, ou a área material. Estamos esquecendo que nós temos áreas emocionais, sentimentais, familiar, matrimoniais, conjugais, que precisam ser tratadas, ensinadas, orientadas. Invista mais no seu casamento, invista mais na sua família. Do que adianta o homem ou a mulher ganhar o mundo inteiro e perder sua família, e perder seu casamento, seu relacionamento? Ainda dá tempo de salvar. Agenda é isso, agenda os encontros de casais. Leva o teu marido, leva a tua mulher, leva os teus filhos. Ah, mas eu já falei tanto pro meu marido, é cabeça dura, não aprende. Jesus disse que o profeta não tem honra na sua própria casa. Por mais que você oriente, ensine, você nunca vai ter a honra, porque foi Jesus que disse. Mas o de fora, Deus pode usar o de fora, e o teu marido dá ouvido, tua mulher dá ouvido, teus filhos dá ouvido, e você vai estar salvando seu casamento, salvando sua família. Agora, não desista da sua família, não desista do seu casamento com a ideia de ser feliz. E essa tal felicidade que muita gente anda buscando, arrebenta pelo meio toda a família, e depois vai ver que caiu mais um laço do inimigo. Porque felicidade não é eu ser feliz. Felicidade é eu fazer alguém feliz. É assim que a Bíblia ensina. Eu perguntei para um jovem, no dia do seu casamento, por que ele estava casando. Ele disse, porque eu quero ser feliz. Eu falei, está começando errado, meu filho. A gente não casa para ser feliz. Ninguém casa para ser feliz. E ele ficou assim meio... Ninguém casa para ser feliz. Se você tem essa ideia do casamento, você está redondamente enganado. Ninguém casa para ser feliz. Casamento é o cônjuge promovendo a felicidade do outro. Enquanto eu promovo a felicidade da minha esposa, ela promove a minha felicidade. É assim que funciona. Esse é o amor. Eu tenho que amar para ser amado. Eu tenho que fazer a pessoa amada feliz, para que eu seja feliz. Porque se eu casar com essa ideia, ou assumir uma responsabilidade matrimonial, ou assumir qualquer relacionamento com a ideia de eu ser feliz, e os outros que se dane, o importante é eu ser feliz. Não quero saber se os filhos vão sofrer, não quero saber se a minha mulher vai sofrer, eu quero saber que eu vou ser feliz. Então eu sou egoísta, egocêntrico, eu estou pensando só em mim. Isso é ego puro, isso é egoísmo, egocêntrico. Não estou pensando nas outras pessoas. Eu quero saber da minha tal felicidade, aonde que está, aonde que fica. Eu preciso ser feliz, custe o que custar. É isso? Não. Isso não é felicidade. Isso é egoísmo, egocentrismo. É o seu ego falando alto. Aleluia. Deixa de mão esse negócio de querer ser feliz. Quando você faz uma pessoa feliz, você fica mais feliz do que ela.
Eita glória. Glória a Deus, queridos. Eu gostaria que você compartilhasse essa mensagem com todos os seus contatos. Clica aí no joinha, por gentileza, e se inscreva aqui no canal. Clique na palavra inscreva-se. E eu tenho certeza que quando você compartilhar esta mensagem, Deus vai mudar a história de muita gente. Glória a Deus. Aleluia. Ó Espírito Santo. Louvado seja Deus. Rose, Deus manda te dizer que a tua vitória está chegando, filhinha. A tua bênção. Aguarda somente isso aqui. Só um pouquinho de tempo. Deus vai fazer por você o que ninguém poderia fazer, filha. Abraça a tua vitória, viu? Abraça a tua vitória. Há coisas que só Jesus pode fazer. Curas, milagres, transformação, libertação. É só Jesus que faz isso. Andiara Alves, não desista. Continue persistindo, insistindo na sua fé, que eu vejo você subindo degraus. É uma escada branquinha. E essa escada é a escada da vitória. Você vai subir degrau por degrau. Porque o caminho para subir é aquele que a gente desce. Ah, eu não entendi. O senhor está tendo uma visão comigo que eu estou subindo e eu tenho que descer? Quando a gente se humilha diante de Deus, a gente começa a subir. Na presença dos homens, na presença de todos. E é isso que Deus vai fazer com você, filha. Porque Deus tem visto a sua luta, a sua prova, sua batalha, a sua humilhação, mas você vai subir os degraus da honra e da exaltação. Glória a Deus. Ana Maria, está chegando um tempo, eu vejo você colhendo frutos e frutos maduros. Está vindo uma colheita espiritual para você, Ana Maria. Recebe em nome de Jesus. Thaís, o Senhor está te entregando chave e vai abrir portas que estavam fechadas, porque Deus é assim mesmo. Ele vem com providência e abre as portas. Neplécia, alaikou plefom derivitreia, oreplívia soletrívia. Irmã Vicência, Deus está fazendo uma grande obra na sua família, viu? E não se preocupe, porque Deus vai converter corações que são de pedra, Deus vai converter em corações de carne. E esses corações vão receber a presença do Espírito Santo. Isso é a resposta da sua oração, irmã Vicência. Descansa teu coração. Neplécia. Erívia couplefom derivitreia. Viviane, nerrassou plefom darabachai. Deus me mostra você com a bandeira da vitória erguida. Isso significa, filha, que você vai erguer a bandeira da vitória. Você vai receber o cumprimento da promessa de Deus na tua vida. Aqueles papéis e documentos, chave, Deus está abrindo as portas, escancarando as portas, derrubando por terra o impedimento, viu? Receba o teu milagre, a tua bênção, no nome de Jesus. Clantrefa sou plefai. Glória a Deus. Jesus está aqui. Por isso que eu quero que você compartilhe, se inscreva, clique aí no joinha. Você pode também ser um dizimista e ofertante deste ministério. Envie sua ajuda. Preciso muito da sua ajuda financeira para realizar muito mais para o nosso Deus. A chave Pix é o CNPJ da igreja. 25 135
220/1000 ao contrário, -53. Vou repetir. Pix da Igreja Cenáculo da Fé. CNPJ 25 135 220/1000 ao contrário, -53, em o nome da Igreja Cenáculo da Fé. Glória a Deus. Deus abençoe Eduardo, Alexandre. Deus te abençoe, viu? Obrigado aí pelo esforço. Em nome de Jesus. Você é muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal. Você que está pela primeira vez, que Deus te abençoe. 6 da tarde eu volto. Karen Santos está colocando aqui, o CNPJ da igreja. Seja um parceiro nosso. Oferte, dizime. Deus vai te honrar gloriosamente. Eu oro por você agora. Prepare um copo com água. Coloque aí seus pertences, aliança, anel, correntinhas, peças de roupa, documentos, chave da casa, do carro. Eu quero abençoar, em o nome de Jesus, sua casa, seu lar, sua vida, sua família. Querido Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu abençoo agora cada lar e família. Jesus, consagre esse copo com água, com 3 gotas do teu sangue, que derramasse na cruz do Calvário. Quem beber desta água será completamente curado e restaurado o casamento, a família, a saúde, a alegria, a prosperidade financeira. Beba desta água, que Deus vai mudar a tua história. Eu abençoo todos esses pertences, todos esses objetos, consagro ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Repreendo as enfermidades, os males do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Eu ordeno, sai, sai, sai e não volte nunca mais. Eu profetizo na tua vida em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que este final de tarde você vai ser muito abençoado, abençoado. Você vai receber boas notícias aí no seu celular. Amém? Amo você, amo sua família. Deus te abençoe e te guarde. Amo você. Fique na paz de Jesus Cristo. Muito bom ter você aqui. 6 da tarde, não perca. Estamos na campanha Agindo Deus, quem impedirá? Essa campanha de agora é fechando o ano com chave de ouro. Meia-noite, o jejum da meia-noite. 5 da manhã, a oração do Salmo 91. É a campanha. Campanha às 8 da manhã, Salmo 23. 5 campanhas para abençoar a sua vida. Deus te abençoe e te guarde em Cristo Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus.